Essa temporada do Entrevista está focalizando a lei que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. E hoje nós vamos falar de literatura antirracista a partir de uma obra que se tornou um ícone no Brasil. Minha convidada de hoje é a escritora de Um Defeito de Cor, um dos livros mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Eu estou falando de Ana Maria Gonçalves. Seja bem-vinda, Ana Maria. Que bom estarmos juntas. Que pena que você não está aqui para te pegar na mão. Obrigada, Cida. Apesar da distância, assim, também é um prazer estar aqui junto com você. Fiquei muito feliz e muito honrada ao receber o convite para essa conversa. Obrigada. Ana, dois pontos que me mobilizaram muito de fazer todo o esforço para você estar junta. Uma cantinela minha dos últimos anos, em que eu fico dizendo que a gente do movimento negro sempre disse que nós falávamos para nós mesmos, a gente precisava conseguir chegar à periferia, tal. E há alguns anos eu vejo reverberar de nossas vozes quando as escolas de samba trazem para a avenida a história do Brasil de um outro jeito tão rico, tão vibrante, tão interessante, e ensinam o Brasil a olhar para si próprio. E eu fiquei absolutamente honrada quando eu vi que a Portela ia trazer você, ia te homenagear. Senti que essa é uma homenagem para todas nós. Quando você for homenageada, todas nós estaremos sendo homenageadas, e Um Defeito de Cor super merece isso. Então, eu queria começar falando com você sobre isso. Principalmente para as pessoas que vieram, né, antes de mim, aí abrindo o caminho, com todo respeito às outras escolas, né, mas assim, Portela completando 100 anos esse ano, e toda a história que ela tem, né? Por exemplo, a Portela é uma das únicas escolas que tem a própria feira literária. Eu participei esse ano lá da Free Portela, que foi um momento lindo, Cida. Foi assim, eu acho que o pessoal fala na internet, né? Zerei a vida. E eu com certeza estou zerando a vida nesse processo. Principalmente porque a literatura é um dos campos mais elitistas da arte, né? E durante muito tempo no Brasil, quem teve destaque na literatura foram geralmente homens brancos, sudestinos, né, héteros, né? Então, ter essa história contada na avenida por uma escola de samba, eu acho que é uma projeção do que a nossa querida Leda Maria Martins fala, né? Do corpo tela, né? O corpo negro que conta a história por si, né? O corpo que vem, que a gente carrega no DNA, essa história, e que agora na avenida vai atingir um público que por mais que a literatura tente se entranhar ali no público, ela não consegue, né? E eu acho que o samba é a inscrição do Brasil no mundo. Se algum dia, sei lá, os extraterrestres vierem visitar e pedir um cartão de visitas, né? É o samba. Principalmente porque o nosso samba também já foi para o espaço, né? Acordando com o robô da NASA há algum tempo, acordaram com a coisinha tão bonitinha do pai, né? Eu estou falando que eu estou vivendo essa história, e depois que eu acho que passar o carnaval é que eu vou conseguir realmente pensar sobre, né? E eu lembro, e mais ainda quando eu lembro, por exemplo, de um verbo que eu aprendi com o músico Tigana Santana, que é o verbo em Bancongo, itanga, né? Que é um verbo que quer dizer ao mesmo tempo dançar e escrever, né? Então eu acho que não existe verbo, não é? Não existe verbo mais adaptado a ser inserido no nosso vocabulário, né, para dizer do que vai acontecer em fevereiro na Avenida.
Ana, é muito importante esse lugar da escola de samba, quando a gente olha para essa obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura africana, afro-brasileira. É muito importante esse lugar da escola de samba pelo tipo pelo alcance e pela forma como vai contar a nossa história ou vai nos mostrar para nós mesmos, né? Através da dança, através de processos interessantes de votar samba, de votar enredo, né? De tomar essas decisões, de pensar toda a roupa, de ir para a avenida, de dançar. Eu acho que é uma forma de trabalhar com a lei muito interessante, muito especial, né? Com certeza, né? Assim, eu acho que não se chama escola por acaso, né? Eu acho que quem pensou a escola de samba, esse nome, sabia o que estava fazendo, né? Sabia o que estava fazendo, principalmente para uma grande parte da população que não aprendia sobre si nas escolas tradicionais, né? São essas escritas da experiência contadas numa escola que eu acho que é feita pelo povo, para o povo, né? E com certeza isso entrar numa sala de aula seria interessante de ver o professor trabalhando isso nas suas mais diversas construções, como você disse, né? Ana, agora eu queria olhar um pouquinho para a tua produção, né? Eu tinha falado para você antes da nossa entrevista que os momentos em que eu escrevi textos que tiveram um impacto grande, eu adoeci em algum momento, eu fiquei muito mexida, né? E aí estava pensando no romance Um Defeito de Cor, que traz essa história da africana que viaja do continente mãe para o Brasil em busca do filho que ela tinha perdido, e que não é só a história da Kendê, né? Mas também a história da formação do Brasil, que é marcado pela violência da escravidão, né? Eu penso que esta mulher, né, que está no livro, o quanto ela conversa com a Ana e com a Cida, e com a Sueli, e com a Jurema, com todas nós. Ou seja, para construir a história dessa personagem, né, a história do livro, como eu não tinha documentos, né, que provassem, ou seja, que me indicassem, né, um rumo da vida da Luísa Maim, o que eu fiz, Cida, foi procurar histórias de várias mulheres que moraram ou que passaram pelos mesmos lugares onde a personagem passou, durante a mesma época, né? Então, eu acredito que a história da Kendel, Luísa Maim, né, é uma história que eu peguei mais ou menos uns 400 trechinhos de outras mulheres que viveram sob as mesmas condições que ela. Talvez ela fale, né, desse modo como você está falando, a tanta gente, exatamente por isso. Né? As histórias que estão sendo contadas ali são das nossas bisavós, avós, tataravós, né? Que a gente, de certa forma, traz também no nosso DNA. Né? Então, eu acho que é um encontro de histórias o que acontece ali no livro. Muita voz, né? É uma voz coletiva. Não dá para falar, né, de negritude ou negridade no Brasil sem falar de coletividade, né? E é nesse lugar da literatura, no aprendizado sobre nós mesmos, e voltando a pensar na história da África, né? Esse lugar da literatura também é um lugar muito particular em termos de possibilidade de ensino e de aprendizado, né, Ana? Quer dizer, não só a literatura, né, mas eu acredito que as artes em geral, ela ocupa um lugar do qual ela pode falar a partir da emoção. Durante o processo de pesquisa, né? O livro foi escrito em 5 anos, foram 2 de pesquisa, 1 de escrita e depois mais de reescrita. E eu digo que é o livro, né, parafraseando a Toni Morrison, um livro que eu queria ter lido, não encontrei.
né? Então, havia ali para mim, durante o período de pesquisa, muita novidade, né? Essa história que nos foi negada, que a gente não conheceu, chegou para mim revestida de humor também, né? De eu entender por que como é que as pessoas puderam fazer o que elas fizeram com os eu também tenho esses momentos quando estou escrevendo. Como pôde? O que isso revela sobre este povo? O que eu aprendo sobre um povo que marca o outro com ferro quente? Não é tanto a dor do meu povo, mas o que eu aprendo com um grupo que fez isso ao longo de séculos. Exatamente, né? Eu acredito que trabalhar essa emoção de um modo que ela fique também acessível ao leitor, né? É um dos grandes segredos de se tentar fazer uma boa literatura, ou de se tentar pintar, escrever, desenhar, enfim, o que seja, né? O que é que seja, né? E é isso que eu acho que a gente talvez tenha de vantagem em termos de tocar as pessoas com essa história, né, do que a história, ou a filosofia, ou a geografia, ou a teologia, ou a psicologia, né? Porque além de lidar com dados, com fatos, né, a gente está tentando mexer ali com a emoção, né? Tentando fazer com que o leitor se coloque no lugar de um narrador, né? E experimente aquelas mesmas emoções que o narrador está dizendo que sentiu, né, num determinado momento. E, pelo menos para mim, isso ficava muito claro, que era o que eu tinha que fazer durante o processo de escrita do Defeito de Cor. Diz sobre a lei, que é isso que nós estamos falando o tempo inteiro aqui, de um jeito muito especial, né? Não convencional, de você aprender e mostrar sobre si, sobre o outro, pensando aqui o professor e a criança, o professor e o aluno, quando você traz esse elemento, né? Eu sempre me chamo a atenção quando as pessoas falam assim, é importante fortalecer as competências afetivo-emocionais das pessoas. O racismo nos toca exatamente, nos fragiliza exatamente nessa dimensão afetivo-emocional. E quando a gente pode contar uma história, né, e aliviar um pouco este lugar, ou ler uma história, ou escrever uma história, eu entendo que a gente é uma voz coletiva, mas também que a gente vai ficando mais leve, entendeu? Quando você põe essa história para fora, eu também sinto um pouco, depois de adoecer, eu também vejo que vem junto uma leveza, aquela história levou parte importante de mim que tinha que ir. Exatamente, né? E talvez ela tenha levado a angústia, né? Que a angústia é o que a gente não sabe dizer o que é, né? Aquele aperto no peito, aquela bola na garganta, né? Que você sente, mas você não consegue dar nome, né? Aí vem uma arte, né? Vem um livro, ou vem um filme, né? Que dá nome para aquilo. E ao nomear, né? Você consegue trabalhar, ou seja, eu acho que são lutos que a gente está fazendo, né? Ao contar as histórias dos nossos, ao contar sobre as mortes, é um processo de luto. Que uma das coisas que mais nos falta, né, ao lidar com as emoções, é a falta de tempo para se fazer o luto. Porque morre-se muito, né? A cada dia a gente tem notícias de pessoas, crianças, né, jovens, homens, mulheres, enfim, morrendo, né, de mortes que poderiam e deveriam ser evitadas, né, e a gente não tem nem tempo de fazer o luto por elas, que é um luto coletivo também. Né? Então, talvez o livro, né, contando essa história de como é que foi antes, nos dê esse tempo da gente parar e pensar de onde é que vem essa dor, né? De onde é que vem essa falta, e de como é que a gente também, coletivamente, vai poder pensar e trabalhar isso. E curar um país, né?
Porque um país que viveu essa experiência, ele é doente e nós adoecemos juntos. Não tenho a menor dúvida, né? Que é uma cura que a gente vai ter que fazer, e a cura se faz... A cura através da palavra, né? Seja ela escrita, seja ela cantada, seja ela falada, seja ela sambada. Né? Eu acho que o samba também aí vem nesse lugar de você dançar a tristeza. Ana, que gostosa a nossa conversa. E eu tive muito prazer em te receber. É a primeira vez que a gente fala, né, rosto a rosto, e é muito emocionante para mim. O tipo de coisa que nós estamos falando me emociona muito. Eu sou grata por você ter conseguido um tempinho para a gente conversar. E há outras oportunidades nós teremos. Espero vir vê-la no Carnaval aqui no Rio. Por favor, te espero lá. Obrigada também. Eu fiquei muito honrada, né, ao receber esse convite para estar aqui conversando com você. Alguém que eu admiro, né? Alguém que eu estou sempre lendo e procurando ouvir para aprender também. Então, é um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. E com certeza espero que seja a primeira de muitas conversas. Sigamos juntas! Juntas, sempre. Vamos chamar nossos saberes e fazeres que vai iluminar a nossa conversa com Ana Maria. Olá, Cida Bento, pessoal da entrevista. Eu sou Fátima Santana Santos, falo aqui do município de Lauro de Freitas, Bahia. Eu sou coordenadora pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil, Dr. Djalma Ramos, e coordenei o projeto Por uma Infância Escrevivente, Práticas de Educação Antirracista, né? Esse projeto foi a partir, né, do edital Equidade Racial na Educação Básica em parceria com o CERJ. E para esse projeto, uma das questões foi responder uma pergunta: pode a infância negra ser feliz? E para isso, nós realizamos oficinas, mesas redondas, seminários com uma comunidade local. Também nós tivemos, né, a publicação da coleção Por uma Infância Escrevivente. Nessa coleção tem uma literatura infantil autoral das crianças do Djalma, tem um caderno metodológico com metodologias, né, de atividades pedagógicas para a infância e o livro de memórias. Se quiser ver esse conteúdo ou outro conteúdo do canal Futura, acesse a Globoplay. Tchau, tchau.